Né? Você já imaginou você dizer para uma pessoa que errou a vida toda, meu filho, você está perdoado, né? Essa falha não existe mais. Agora, claro, você vai se corrigir. Né? Vai e não peque mais. Tá certo? Pronto. Então, para refletir e responder, qual a diferença entre o Deus do Espiritismo e o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é o Deus da esperança, né? O do Espiritismo não existe, é um Deus pagão, um ídolo. Quem acredita na reencarnação se torna pagão. Por quê? Por que se torna pagão? Quem fica do lado da reencarnação? Porque não tem como associar o cristianismo e o espiritismo, essa mentalidade da reencarnação. Né? Depois, o espiritismo ensina que Deus é incapaz de perdoar. Então, o que veio Jesus fazer no mundo? Por que foi que ele morreu? Que sentido tem a morte de Jesus Cristo se não existe o perdão, a salvação dada por Deus a nós, por meio do sacrifício dele, né? Alguma observação sobre essa questão do espiritismo ainda, para a gente poder passar? Eu penso assim, contra a reencarnação, se há uma chance de a humanidade redimir as suas faltas retornando, a humanidade já estaria mais purificada, não teria tantos crimes odiosos. Já não deu tempo de lavar. Se houvesse esse retorno para não deu tempo de purificação, minimizar os crimes odiosos. Sim. Não são piores que os outros. É coerente a reflexão. Vamos então para o outro ponto. Ok. Uma outra questão, né? Não sou católico porque o catolicismo reza pelos mortos e nós não devemos rezar por aqueles que faleceram, né? Só que o que não é católico agora, aquelas seitas, quando morre uma pessoa, eles fazem também, né? Inclusive celebrações como nós fazemos, de sétimo dia, alguma coisa assim, né? Os funerais eles fazem também, então passaram a fazer, né? Mas existe essa estranheza sobre... É quase terrenda, né? Certo. Causa essa estranheza àqueles que não são católicos o fato de a gente rezar por aqueles que já partiram, né? Mas quais as razões que nos fazem rezar pelos que partiram, pelos nossos entes queridos? Vamos dar uma olhadinha, né? Então, a palavra purgatório, essa palavra não se encontra na Sagrada Escritura. Nós temos a doutrina dos novíssimos. Quais são os novíssimos? Quem lembra do catecismo? Os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Os novíssimos são as realidades novas, as últimas, né? E por ser as últimas são os novíssimos, né? Morte, depois da morte juízo, depois inferno ou paraíso, certo? Agora entra também essa questão da doutrina do purgatório, e quem não é católico rejeita normalmente essa tese da doutrina do purgatório, né? O que seria o purgatório para nós? Seria um estado, né, em que depois da morte a pessoa que não morreu em pecado mortal, antes de entrar no céu, na visão de Deus, ela então se purifica. Tá certo? Esse é o chamado purgatório. Para aqueles que não morreram em pecado mortal, mas morreram em uma situação de imperfeição. O amor a Deus não é ainda um amor excelente, né? A Bíblia diz: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então, quem não alcançou esse 100% terá essa chance de... Quer dizer, o purgatório se torna, portanto, um auxílio para que a gente consiga crescer no amor a Deus. Né? E segundo a doutrina, isso se dá após a morte, para aqueles que não morreram em pecado mortal. Ok? Só que aqueles que não são de fé católica rejeitam a doutrina do purgatório. Para os que morreram sem pecado. Sim, o pecado mortal, mas com imperfeições. Em pecado venial ou com imperfeições. Certo? Ou seja, não conseguiram o amor perfeito, 100% de amor a Deus. Eu acredito que todos nós vamos passar por esse estado de purificação, porque quem de nós pode dizer que ama a Deus com todo o coração, com toda a alma? Isso no dia a dia. Né? Mas há essa esperança para nós de um auxílio para que a gente alcance esse amor perfeito por nosso Senhor. Certo? E purifique então essas imperfeições, né? Os pecados veniais. São chamadas as penas temporais.
São as penas temporais que ficam. A gente comete um pecado, tem a culpa eterna diante de Deus e tem as penas temporais. Depois do arrependimento, uma vez que a pessoa se confessa, a culpa eterna diante de Deus ela é eliminada. Mas ficam as penas temporais. O que seriam isso? Seriam consequências que o pecado deixa em nós. A desordem, né? A pessoa não consegue amar a Deus perfeitamente. Ela fica nessa tensão entre o amor a Deus e o amor a si mesmo. Isso seriam as penas temporais que permanecem. Vamos dar um outro exemplo. Já usei esse exemplo aqui com vocês em outra ocasião. Aquela pessoa, aquele aluno que depois da aula quebrou toda a sala de aula. E a professora ou a diretora pegou o aluno e disse: você vai ser expulso da escola e vai ser levado para a prisão. Aí o aluno implora, arrependido, diz que foi um momento de descontrole, etc, etc. No final a diretora diz: tudo bem, nós não vamos levar você para a delegacia, nem vamos expulsar você da escola. Porém, a sala de aula está toda quebrada. Quem vai recuperar? Né? Então veja, diante de Deus, as penas, a culpa, ela é eliminada no momento da confissão. Mas ficam as penas temporais. A desordem que o pecado causa em nós. Tá certo? E é essa desordem aqui que nos impede de amar a Deus como Deus merece ser amado, como Ele deve ser amado. E o purgatório, então, se torna essa possibilidade de reparar essas penas temporais. Ok? E aí entra a questão da doutrina das indulgências, né? A doutrina das indulgências entra aqui. A indulgência plenária, né? Elimina as penas temporais. Olha, a diferença de um para outro é esse estado transitório, esse tempo, vamos dizer assim? A diferença de quê? De um indivíduo para outro, Como assim? No purgatório. Não estou entendendo a colocação. Por exemplo, vamos colocar o purgatório como um espaço. Certo. Um espaço. Certo. Ali tem pessoas que cometeu pecados de um jeito e outros de outro. Essas penas não é igual para. Exatamente. Então, esse estado ele é transitório. Ele é transitório. E um para o outro diferencia. Né? Exato. Por isso, vamos usar outra imagem, como o aluno que estudou para entrar na universidade. Deveria alcançar 100 pontos e alcançou só 98. Vocês já viram como é triste uma pessoa que estudou, chegou bem pertinho da pontuação, mas não conseguiu entrar. Né? Não, é mais ou menos isso. Ok? Uma outra imagem, né? Para tentar ajudar. Agora aqui é um estado que não é permanente, é transitório. E por isso que a gente reza pelas almas do purgatório, não pelas almas vaqueiras, né? Pelas almas do purgatório a gente reza. Tá certo? E uma vez que a gente reza por elas, uma vez que elas entram no céu, é próprio do cristão a gratidão, e aí no céu elas intercedem por nós aqui na terra. Nós temos a comunhão dos santos, né? Quem está aqui intercede a Nosso Senhor por quem está se purificando, e quem está na glória intercede por quem está na luta, no combate. É assim, né? Funciona a comunhão dos santos, né? Vamos lá. Então, a palavra purgatório não se encontra na Sagrada Escritura. Existe a sua realidade no Antigo e no Novo Testamento e também na tradição. O que é o purgatório? É um estado transitório de purificação. É o estágio em que as almas dos justos completam a purificação de suas penas devidas pelos pecados já perdoados antes de entrarem no céu. A existência do purgatório se prova pela Bíblia, pela tradição e também pela razão. Na Bíblia, segundo Macabeus, capítulo 12, os soldados judeus rezavam pelos seus mortos na guerra, para que os seus pecados fossem perdoados, diz o texto, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Os soldados mortos em combate foram encontrados segurando nas mãos objetos consagrados aos ídolos. Né? E aí Judas Macabeu fez uma coleta e enviou essa coleta para Jerusalém, cerca de 10.000 dracmas, para que fosse oferecido um sacrifício no templo de Jerusalém pelos pecados
desses soldados que pereceram no combate e que levavam consigo ídolos pagãos. Né? Judas Macabeu e seus soldados estavam profundamente convencidos de que podiam libertar dos pecados dos seus amigos mortos através das orações e dos sacrifícios. Isso aqui está lá no Antigo Testamento. Agora, qual é o problema aqui? É que esse livro aqui, ele não faz parte da Bíblia dos protestantes, né? Não dos livros que eles adotam como canônicos. Os protestantes, para negar a existência do purgatório, dizem que os livros dos Macabeus não são inspirados. Este é um sistema por demais simplório, pois nenhum protestante tem condições de dizer quais são os livros inspirados e quais não são. Sabemos isso através da tradição e por meio da infalibilidade da Igreja de Jesus Cristo, como a gente já viu nos temas anteriores, não foi? A Bíblia diz: todos os livros da Sagrada Escritura são inspirados, mas todos quer dizer quais? Ela não diz. E para saber quais são esses livros inspirados, o que foi que aconteceu? A gente se apoiou na tradição, no uso da Igreja, dos apóstolos até hoje. Então, o livro dos Macabeus era usado pelos cristãos lá do início, já pelos apóstolos, pelas comunidades apostólicas. E o uso continuou até os dias de hoje. Então, esse uso ininterrupto dos apóstolos até hoje é um critério para a gente reconhecer, para a igreja reconhecer que esses livros são inspirados. Não foi isso que a gente disse um pouco antes, naqueles temas anteriores? Né? Então, para reconhecer os livros canônicos, a gente precisou da autoridade da igreja, da tradição. Né? E os protestantes não têm autoridade para dizer quais são os livros que são canônicos ou não. Depois, no Evangelho de Mateus se diz: todo aquele que falar contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Então, há um pecado que não é perdoado. Qual é? O pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo, qual é? É quando a pessoa não quer a salvação. Não é que Deus não queira perdoar, é a pessoa que não quer ser perdoada. Certo? Agora, o que é interessante aqui é que Jesus Cristo diz que existe um perdão que é dado neste mundo e também um perdão que é dado no mundo futuro. Então, significa dizer que depois da morte existe essa possibilidade de perdão. Aqui é um texto que é usado, como você está vendo, para legitimar essa possibilidade da purificação depois da morte, no purgatório. Aqui Jesus admite a possibilidade de que as penas dos pecados podem ser perdoadas depois da morte. Depois, 1 Coríntios 3,15, se a obra de São Paulo, né? Se a obra de alguém se extinguir, sofrerá a perda. Ele mesmo, porém, será salvo, mas passando de qualquer maneira pelo fogo. Certo? Então é daqui que vem a ideia de que o purgatório é um ambiente de fogo, né? Até quando a gente vê aqueles santinhos antigos, ele vê muito essa imagem, as almas lá no mar de fogo, né? Não é que o purgatório seja assim, viu? Um fogareiro cheio de fogo e as almas lá dentro sendo tostadas. Não é isso. É para dizer que será um lugar de purificação. Tá certo? E como não há o fervor do amor a Deus naquela alma por causa das consequências do pecado, mesmo tendo já sido perdoados, mas ali existe esse auxílio para que a pessoa alcance o fervor do amor a Deus. Por isso a ideia de fogo. Ok. Aí as pessoas têm muito medo do purgatório, né? Como sendo um lugar de castigo. Não é um lugar de castigo, é um lugar para auxiliar a alma, para que ela alcance o fervor, o amor perfeito por Deus. Aqui São Paulo admite claramente que aqueles cujas obras forem imperfeitas no momento da morte se salvará, mas primeiro deverá passar pelo purgatório para se purificar. Tá bom? Na tradição da igreja,
toda a tradição, os túmulos, as catacumbas, a doutrina dos primeiros padres da igreja atestam a existência do purgatório. Lá em Roma existem as catacumbas, né? São cemitérios que os primeiros cristãos, os cristãos antigos, fizeram debaixo da terra, cemitérios subterrâneos, que queriam, os pagãos sepultavam a céu aberto, né? Queimavam os corpos e colocavam em urnas de barro, potes de barro, e colocavam em mausoléus, em túmulos, a céu aberto. Os cristãos queriam um modo diferente. E aí o solo da cidade de Roma era rocha vulcânica, é fácil de cavar. Então eles abriram galerias debaixo do chão. Tem cemitérios dentro de Roma, são vários cemitérios. Tem cemitérios que têm 6 andares, para vocês terem ideia. Há um cemitério de Calixto que tem em torno de 500 mil túmulos. Né? A gente visita somente em um percurso breve, de 1 ou 2 andares somente. Quem vai a Roma pode visitar essas catacumbas. Pois bem, nesses túmulos a gente encontra inscrições que dizem assim: quem vier aqui e visitar esse túmulo, lembre de pedir a Deus por mim. Certo? Então, é uma coisa. O crematório é de origem pagã. Sim, o cremar corpos, exatamente. É de origem pagã. Porque no paganismo tem aquela mentalidade panteísta, que nós somos um pedacinho do universo, né? Assim, nos confundimos com o universo. Nós não temos identidade própria. Como uma gota d'água que sai, evapora, né, do oceano, depois ela cai, a gota d'água, mas quando volta para o oceano, ela se perde dentro do oceano. Então, no paganismo tem muito essa mentalidade. Por isso que a cremação, quando o pessoal faz, normalmente eles querem que as cinzas sejam jogadas no mar, na montanha, etc. Isso, de fato, é de origem pagã. A tradição dos cristãos é a inumação, que é a sepultura. Tá certo? Porque por trás da inumação, da sepultura, nós temos a ideia da ressurreição. Tá certo? A ressurreição do corpo. Tá certo? Por isso nós sepultamos. Tá bom? Em todo o caso, foi boa a colocação que você fez. Porque hoje, por causa de que algumas pessoas famosas pedem para serem cremadas depois de morrerem, então aí muita gente vai nessa moda, né? Quer também ser cremado. A igreja, ela não proíbe, porém não recomenda. Recomenda a inumação, né? Agora não proíbe a cremação. Porém, que o cristão que pede para ser cremado, que ele peça isso não por oposição à fé que nós professamos, para negar a ressurreição, ou para compartilhar essa mentalidade panteísta. Então imaginemos um cristão que pede para ser cremado e quer que um pedacinho, um pouco da cinza seja colocado no mar, outro no rio, outro na montanha. Então isso aí a igreja não aprova. Se um cristão é cremado, as cinzas depois devem ser sepultadas. Tá certo? Se o corpo for cremado. E não ser jogado aqui e acolá. Tá bom? Porque também por trás da cremação está a ideia de anular tudo aquilo que lembre a morte. Então, anular cemitérios, né? Tudo aquilo que evoca sofrimento. E de fato, a ideia de morte causa, né, um sofrimento em nós. Porém, vejam, nós perdemos a memória através da cremação. Porque não temos onde ir visitar o local referencial que nos recorde os nossos antepassados, né? Então há vários fatores aqui que levam a gente a entender que a cremação não é uma opção boa para o cristão. Depois observe que existe aquelas situações assim, de epidemia, um acidente em que o corpo foi queimado, né? Então acontecem essas coisas. Daí a igreja conclui: no cristão não está impedido, porém não se recomenda, né? Se recomenda a inumação. Viu? Ok, vocês se retiram agora, né? Tá bom, vamos registrar a falta depois, viu? Pois bem, então, Tertuliano foi um autor eclesiástico, viveu entre os anos 160 e 240,
ele escreve: uma vez por ano oferecemos os sacrifícios pelos mortos, como se fosse o seu dia de aniversário. Né? Depois Santo Agostinho, ele escreve: Deus do meu coração, te peço pelos pecados de minha mãe. Né? E nos túmulos dos primeiros cristãos, lê-se até hoje: lembrai-vos de nós nas vossas orações, nós que morremos antes de vós. Certo? Então é uma tradição desde os primeiros cristãos. Depois, a razão demonstra a existência do purgatório. Nada de impuro ou manchado pode entrar no céu. Isso aí a gente encontra no livro de Isaías e no livro do Apocalipse. Depois ainda, livro do Apocalipse: se uma pessoa morre em pecado venial, não pode ir para o inferno, mas também não pode ir direto para o céu, pois nada de impuro pode entrar na Jerusalém celeste. Aquela questão que eu falei: não está em pecado mortal, porém está com imperfeições. É claro que deve existir um estado intermediário em que as almas dos mortos possam se purificar e depois subir para a glória de Deus para desfrutar da presença dele eternamente, face a face. E esse estado de purificação, a doutrina da Igreja chama de purgatório. Conclusão: continuemos rezando pelos nossos mortos, pedindo a Deus que lhes dê descanso e paz eterna. É o melhor que podemos fazer por aqueles que nos ensinaram muitas coisas na vida. Certo? Ainda aqui. Agora, uma coisa que a gente deve eliminar são esses excessos naquilo que se refere a esse contexto da morte. Tá certo? Então, transformaram a morte em um negócio, um meio de ganhar dinheiro. E tenham cuidado com isso. Tá certo? Então, imaginemos, uma pessoa foi, essas empresas funerárias, a pessoa foi resolver essa questão lá do sepultamento, e a pessoa perguntou no pacote se ela queria pessoas para chorarem no velório. Isso aqui é paganismo, né? Mas tem também quando a pessoa morre e depois vão fazer maquiagem. Maquiagem, exatamente. Maquiagem, o caixão padronizado com um time de formato de chuteira, né? Existem já essas empresas que cuidam dessas coisas. Então tenhamos cuidado para não cair nessa mentalidade. Ou aquelas empresas funerárias, aqui em Maceió, graças a Deus, não existe ainda, né? Mas o mundo vai se paganizando, infelizmente. Então, em outros lugares, por exemplo, eles perguntam como é que a família quer que seja, por exemplo, o crematório, o último momento. Então, enquanto o caixão é levado, eles sobem lá o caixão para a família não ver. Então, enquanto o caixão sobe, tocam o hino do time de futebol, entram bailarinas, coisas desse tipo, né? Então, tenhamos cuidado para não transformar esses momentos em um ambiente pagão. Como também a própria celebração, Ezequiel. Lembrem que a missa pelos mortos é missa em sufrágio, não é missa de homenagem. Ele transformou em missa de homenagem. É missa em homenagem a... Não, é missa em sufrágio da alma de rezar para que os méritos de Cristo recaiam sobre aquela pessoa que partiu. Né? Como também evitemos aquela ideia de colocar uma missa de sétimo dia, está a família todinha com a camisa, a fotografia da pessoa falecida. Isso aqui não faz parte da nossa tradição. Tá certo? Ou então na missa vamos colocar, uma vez na hora da missa, eu era padre muito novo, não tinha muita experiência, aí disseram, olha, tem uma pessoa da família que quer fazer uma homenagem à pessoa falecida. Tudo bem, venha. Aí ele começou a falar isso, agora eu quero cantar uma música que essa pessoa gostava. Aí começou, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, né? Então tenhamos cuidado com essas coisas. Né? Como também eu fui para uma outra e tinha um telão com as fotografias da pessoa e a pessoa sem camisa, tomando cerveja na beira da praia, dentro da igreja. Aí eu mandei tirar. A família ficou irritada, eu tinha ido substituir um padre amigo meu. Né? Aí eu disse para o sacristão, olha, tenha cuidado, mandei desligar o data-show, se ligarem eu não subo para o altar, só subo se tiver desligado. Aí eu deixei o sacristão atento, porque poderia ser durante a missa. Né? Dito e feito, quando foi na hora da aclamação do Evangelho, sabe qual foi o canto de aclamação?
Ele vive, aí pula a fotografia do falecido lá. Aí o sacristão correu e colocou a mão lá na frente e impediu projetar. Então tenhamos cuidado com essas coisas, viu? Oi, quer falar? Como é que pode colocar o texto nas mãos e... Deve. ou crucifixo, né? Os primeiros cristãos, eles colocavam objetos que as pessoas usavam. Então, por exemplo, nos túmulos dos cemitérios de Roma, eu fiz um curso de arqueologia cristã, era um arqueólogo lá da Diocese de Roma, filho de um diácono da Diocese de Roma. Essas catacumbas que eu falei, elas são os corredores que o povo, os cristãos, os peregrinos passam, os túmulos foram, os ossos foram retirados. Porque começou a acontecer que as pessoas iam fazer visita lá em Roma e pegavam um osso e levavam de presente para o padre na paróquia. E o padre depois mandava pelos correios, diz, olha, uma pessoa me mandou um osso. Então, para evitar essas coisas, os arqueólogos retiraram os ossos dos túmulos. Só tem os túmulos lá. Mas é muito interessante que a gente vê as pinturas, as inscrições, né? Então a gente vê a pintura do século III, a pintura do Bom Pastor, a pintura de Nossa Senhora decorando os túmulos. A gente entende como eram que os primeiros cristãos pensavam. Não tem diferença, era como nós pensamos hoje, entendemos, né? E aí, mas alguns cemitérios eles não retiraram os ossos, porém esses cemitérios são fechados para peregrinos. Como eu fiz o curso de arqueologia, eu tive a felicidade de percorrer e verificar os túmulos como eles encontraram, né? Então, por exemplo, às vezes tem o túmulo de uma criança e em cima dos ossos, do esqueleto, está uma boneca. Teve um brinquedo que aquela criança tinha, alguma coisa assim. Era costume, eles costumavam colocar esses objetos. Praticamente hoje nós não vamos fazer isso, mas não tem problema colocar. Deve colocar um sinal religioso, um crucifixo, um texto. Viu? Como também, anualmente, quando eles iam visitar os túmulos, eles costumavam fazer uma refeição ali no túmulo. É chamado refrigério. Né? O modo como compreendiam, talvez seja uma maneira de manifestar o desejo de que aquela alma no céu, né, esteja desfrutando da felicidade como a família estava naquele momento lá, fazendo uma refeição junto ao túmulo da pessoa. Em alguns lugares do mundo ainda fazem isso, viu? Colômbia, por exemplo, o dia de finados na Colômbia é um dia de festa nos cemitérios. As famílias vão fazer piquenique, rezam e fazem refeição lá nos cemitérios. Viu? Ô, padre, Oi. eu tenho um livro, Rezando pelas Almas. Sim. E fala assim, que além da gente rezar pelos mortos, devemos também comungar e dar esmola para a Sim, fazer atos de piedade, né, implorando ao nosso Senhor pela felicidade eterna. dar esmola e comungar pelos mortos. Pode-se fazer. Para refletir e responder, de que modo podemos ajudar as almas do purgatório? Respondeu antes de eu perguntar. Qual a melhor maneira de demonstrar nossa amizade e nosso afeto para com os mortos? Né? Pronto, mas aqui vem um outro tema. Alguma observação ainda? Não, vamos adiante, né? Não sou católico porque os católicos batizam as crianças. Né? Onde é que na Bíblia manda batizar a criança? É uma prática errada. Por que não esperar que a criança cresça e adulta, ela mesma decida se quer receber ou não o batismo? Já impor, né, uma condição que a criança não decidiu, não escolheu. Né? São coisas que as pessoas pensam por aí, até famílias católicas. Né? Os protestantes só batizam adultos. Eles falam, a criança eles levam para apresentar na igreja, mas não batizam. Oi? Contrapondo essa pergunta, né? Será que se eu tivesse um filho pequeno, deixando esse menino crescer e não educando ele, quando ele crescer, será que ele ia buscar uma escola para estudar? Pronto, exatamente. E depois os pais escolhem aquilo que eles acreditam que seja o melhor para os filhos. Né? A escola, a roupa, o nome, né? Até algumas coisas que causam sofrimento. O teste do pezinho, por exemplo. Né? O teste do pezinho serve para detectar algumas possíveis doenças que a criança pode desenvolver. Né? E quando fura, parece que a criança chora. Isso causa sofrimento. Mas os pais acreditam que é o melhor para ela.
E por que não esperar para fazer o teste do pezão? Né? Para saber no futuro se a criança quer ou não fazer esse exame. Então os pais escolhem aquilo que é o melhor. Inclusive quando a criança não quer ir para a escola, você vai. Né? Mas aí, oi. Exatamente. Então esse encontro que nós estamos proporcionando aqui é exatamente para isso, porque nós muitas vezes ficamos sem uma resposta clara, né, para essas coisas e às vezes achamos até que a igreja está errada. Né? E aí graças a Deus esse momento aqui que pode nos ajudar a compreender isso. Né? A senhora levantou essa questão de Jesus ter sido batizado já adulto, né? Vamos tocar nisso daí, viu? Um pouco mais adiante. Então, os pais acreditam que escolhem o melhor para seus filhos. E o que de melhor os pais podem deixar para os seus filhos? A salvação. E negar a salvação a eles, né? É verdade que a Bíblia não diz deve batizar crianças, mas a Bíblia também não diz só pode batizar adultos. Onde é que está na Bíblia que só pode batizar adultos? Né? Quando Jesus dá o mandato missionário, ele diz todos, ide pelo mundo, anunciai o Evangelho e batizai, né? A todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o prisma ou a prisma? O prisma. Há uma diferença aqui. O óleo é o óleo do crisma. E o sacramento é o sacramento da crisma. Depois não vai ter a crisma, né? Para a gente confirmar isso aí. Exatamente. Vamos lá então. Por que batizar as crianças? Quase todas as seitas protestantes não batizam as crianças porque dizem eles é contrário à Bíblia. Além disso, para ser batizado, dizem eles, é preciso se arrepender dos pecados. E as crianças não têm condições de se arrepender. Né? Por isso negam o batismo às crianças. A doutrina católica. Batizar as crianças é conforme a Bíblia. Tá certo? É claro que a Bíblia não diz. Né? Deve batizar as crianças. Mas a gente, no estudo coerente, atento, vai compreender que a Bíblia autoriza o batismo de crianças. Né? Vejam só. O batismo nos torna filhos de Deus e herdeiros do céu. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não renasce da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. E a gente vai negar isso às crianças? Né? As crianças também têm direito de se tornar filhos de Deus. Quem pode tirar esse direito das crianças? Né? As crianças recém-nascidas não têm nenhum pecado atual e por isso não precisam de arrependimento para serem batizadas. É verdade, elas não têm pecado atual, como nós temos. O pecado que nós decidimos. Elas não decidiram pelo pecado porque elas não têm ainda o domínio da razão. Né? Então, elas não têm pecado próprio, pessoal. Mas têm o pecado original. Então, elas não precisam se arrepender dos pecados atuais. Mas tem a questão do pecado original. Elas nascem com o pecado original e precisam ser retiradas dessa situação. Certo? O arrependimento só é necessário para os adultos que pecam com o domínio da razão, né? Com a faculdade da razão. Jesus disse: e depois ensinai, veja, a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz: batizai todas as gentes. Será que para os protestantes criança não é gente? Porque não deve ser batizado, né? Então as crianças são batizadas na fé dos pais. Os pais é que devem desenvolver a fé dos seus filhos que foram batizados, educando os filhos na fé. Então elas nascem sem a graça de Deus, numa condição de carência da graça, que nascem com o pecado original, certo? Elas não cometeram aquele pecado, tá certo? Então é um pecado que está sem elas terem escolhido, porém a libertação desse pecado também é sem elas decidirem, gratuitamente.
sem precisar do arrependimento delas. A igreja oferece a libertação dessa condição, né? E pelo batismo insere aquelas crianças na vida da graça, no novo dinamismo. E aí a família deve trabalhar para oferecer à criança esse ambiente onde se respira esse novo ar, né, o ar da graça de Deus, para que a criança então caminhe nessa direção. Ok? Então, batizar as crianças é uma tradição conforme a Bíblia. Nos Atos dos Apóstolos se diz que os apóstolos batizavam famílias inteiras. Ora, a criança é parte integrante da família. Na família tem adulto, idoso, jovem e também criança. E os Atos dos Apóstolos dizem que os apóstolos batizavam crianças inteiras. Vejam, Atos 16. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Então, na Igreja Católica se batiza crianças, não é porque literalmente a Bíblia está dizendo as crianças devem ser batizadas, mas é porque a Igreja, estudando a Sagrada Escritura, compreende que era uma prática dos primeiros cristãos. Certo? Porque já mostra aqui que os apóstolos batizavam famílias inteiras. E a criança, então, entendemos que é parte da família. Deu para entender isso aqui? Atos 16 ainda. Lídia, vendedora de púrpura, foi batizada juntamente com toda a sua família. 1 Coríntios 1. Batizei também a família de Estéfanas. Veja, testemunhos abundantes que mostram que os apóstolos batizaram famílias inteiras. Nessas 3 vezes em que os apóstolos batizaram, eles o fizeram por infusão e não por imersão, pois não havia nem rios nem riachos, estavam em casa do cárcere. Essa questão aqui de infusão e de imersão, que também quem não é católico fica criando problema com essas coisas, né? Tem que batizar, atolando a pessoa todinha lá na água, né? E dizem que esse batismo só colocando uma gotinha de água não teria eficácia. Está aqui também apoiado no batismo de Jesus, né? Que foi mergulhou lá no rio. Tá certo? Aqui no hospital, uma vez, inclusive, chegou um pedido que tinha uma pessoa de uma seita internada e aí pediram para batizar essa pessoa aqui no hospital. E aí foi o pedido lá para a capela e eu autorizei. Mas não imaginei a situação que estava criando, porque no outro dia chegou um montão de gente com uma piscina para montar dentro da enfermaria. E aí os médicos e os seguranças do hospital disseram, não, isso aqui não vai poder, vai montar uma situação difícil dentro de uma enfermaria. No final aí acabaram liberando a pessoa, a família assinou um termo de responsabilidade e levaram a pessoa até. É sinal de que a gente está perdendo a identidade. Aí faz uma história, né, o padre. Qual é o nome desse menino? Rod Stewart. De quem? José Benedito da Silva. Não, mas veja só, quando a gente começa a colocar outros nomes, é sinal de que a gente está perdendo a identidade cristã. O nome religioso, ele reforça essa questão da identidade cristã, viu? Pronto. Então depois os pais, né, o quanto antes apresentar os seus filhos para serem batizados, para não criarem problemas. Lembrando também que nessa questão aqui de batismo, tem o batismo na água, o batismo de sangue e o batismo de desejo. O batismo na água é o batismo, né, o rito sacramental. O de sangue é o batismo dos mártires. E o batismo de desejo é quando a família queria batizar ou quando a pessoa estava se preparando para ser batizada e antes disso faleceu, veio a falecer. Por exemplo, a criança que não houve tempo na maternidade de batizar, mas a família estava certa de que depois que ela chegasse em casa, com pouco tempo iria batizar aquela criança. Ela morreu sem o batismo na água, mas havia o batismo de desejo. Ela morre cristã porque os pais desejavam batizar. Temos um caso de um jovem que a família não batizou, mas depois ele queria ser batizado. Ele fez ele não fez a preparação, ele queria ser batizado. Aí levaram os padrinhos, a família às vezes talvez um pouco despreparada, levaram o jovem para a igreja e o padre disse que não batizava porque
Não foi preparado. Ou parece que foram os padrinhos que não foram preparados, não fizeram o curso. Bom, o fato é que o jovem não foi batizado e que parece que na semana seguinte houve um assalto. E ele foi assassinado no assalto. Mas veja, que a família desejava, ele mesmo queria. Então ali é considerado válido. Ele já é cristão, morre cristão. Tá bom? Vamos adiante. Então, desde o tempo dos apóstolos, as crianças eram batizadas. Né? Santo Irineu, lá no ano 140, diz: Jesus veio salvar todos os que, através dele, nasceram de novo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Orígenes, que também é um escritor eclesiástico, morreu em 255. Ele diz: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, no ano 258, diz: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Né? Santo Agostinho: isto a igreja sempre teve, sempre tem conservado e conservará até o fim. Então os testemunhos são abundantes. Né? Conclusão: em uma localidade da roça, um padre estava batizando crianças na frente da igreja. Um pastor estava olhando do lado oposto da praça com a Bíblia e disse a um jovem: vá até o padre e diga a ele, se ele encontrar na Bíblia onde está escrito de batizar crianças, eu dou a ele 1 milhão. E o padre mandou o jovem de volta dizendo: se o pastor me encontrar na Bíblia onde está escrito que só deve batizar adultos, eu dou a ele 10 milhões. Né? O pastor subiu todo vermelho. Criança é gente como a gente e tem direito de se tornar filho de Deus.